This my shit. All girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra quê? Pra contar aquela famosa fofoquinha. A gente gosta. Com certeza. E também pra quê, Elisa? Fala, tu fala. Eu gosto Gerar de falar. conexões, interações. Não é isso. Ah, pra o quê? É pra o quê? Ouvir histórias, se identificar com os... Você fala isso? Ah, então, gerar história. Não, essa não tá lembrando. Eu vou ler pra você. Eu sei sim, ó. E mais do que isso, amamos ouvir histórias de outras mulheres que nos identificamos, identificamos, mas também nos reconhecemos nas nossas diferenças. Eu sabia. Enfim, com esse início bem caótico, porque a Elisa não está mais lembrando do roteiro que ela mesma criou, eu quero dizer pra vocês que essa história aqui, Bianca não sabe. eu não sei. Bianca não sabe nada, porque ela não leu o roteiro antes. Mas eu falei pra ela, olha, não lê que eu quero ver a sua reação. Então vamos ver o que vai sair daqui. Então vamos lá. Então corta pra mais uma história de voz. Se vocês já perceberam, dessa vez não tem apresentação, porque a nossa ouvinte, foi uma ouvinte que mandou, ela não gravou em vídeo, ela mandou um texto. E se você também quiser mandar a sua história, você pode optar igual a ouvinte, que no caso vai ser a Ana. Você pode mandar tanto pelo e-mail, mv.mulherdevoz@gmail.com escrito, ou você pode mandar também um vídeo, um áudio, que você achar melhor. Você também pode mandar, a Ana no caso mandou pelo nosso Instagram, pod.mulherdevoz, e você também pode mandar no nosso TikTok, pod.mulherdevoz também. Então vamos lá? Vamos. E vamos. Então vamos de história. Então corta para mim. Não, eu tô rindo do outro podcast, Elisa. Ah, tá. Então, gente, pra contar pra vocês como vai funcionar. Elisa colocou mais ou menos algumas coisas pra eu falar pra vocês, contar a história. E vamos ver como que isso vai sair, o resultado desse teste aqui, beleza? Então vamos lá. A história da Ana começa quando ela tinha 8 anos. E infelizmente ela sofreu diversos episódios de bullying por conta do peso dela. E a gente sabe o quanto que antigamente não se era discutido sobre gordofobia e sobre as consequências disso sobre nós, principalmente mulheres, né? Sim, com certeza. E isso ela foi levando ao longo da vida. Mas ela começou a fazer terapia e ela foi vendo que isso na terapia foi ajudando muito ela a melhorar. Mas é importante a gente falar que algumas coisas melhoram, mas nunca somem. Então, vira e mexe, tem recaídos e tudo mais. E aí, Elisa está me contando aqui o quê? Que as marcas dessa fase perpetuaram por muito tempo e fizeram parte da vida dela. E fizeram com que ela fosse extremamente segura por conta do corpo dela. E emocionalmente também a gente sabe o quanto que isso tudo sai impactado, né, também. Então, quando a gente, de algum modo, tem questões físicas, a emoção fala, e também isso vai pro físico. Então, assim, não me olha com cara de dúvida. Isso circula. Isso circula, eu estou falando uma coisa muito séria, tá? Estou falando aqui com propriedade, Elisa. Acredito. Bom, mas enfim, por conta disso tudo que aconteceu com a Ana, o que aconteceu? Ela entendeu que ela só iria conseguir algo com o auxílio de alguém. Sim. Então, meio que deu aquela dependência emocional, mas não assim, propriamente dito, mas ela sentiu que ela precisava de alguém. Então, o que aconteceu? Ela encontrou alguém. Encontrou o que a gente pode chamar de príncipe encantado, que tratava ela como uma rainha. Ou quase. Ou quase. Por quê? Porque Me conta, eu como- tô querendo saber essa fofoca agora. E nem é o ápice. Porque quando ela tava na relação, ela tava lá, né? Você tá no meio do turbilhão, você não tá vendo que tá tão ruim assim. E ela foi levando. Ela foi levando. Que é igual uma história que a gente já contou hoje, hoje que a gente gravou hoje, várias histórias juntas, mas da Carla. Sim. Então ela foi levando. Ela falou, tá, ele faz isso comigo, mas ele tá comigo. Então tá tudo bem. Então ela foi levando esse relacionamento, foi acontecendo e tudo mais. Eu só quero ir porque eu já li. Ai, eu já li a minha parte próxima. Que bicha louca! A minha próxima fala, eu tô lendo, vai. continua. Enfim, ela tava no meio dele, então ela não notava tanto. Até que, depois de 3 anos e meio juntos, ela foi procurar o namorado dela pra se comunicar. E ele sumiu. Mas eu tava se perguntando, o que aconteceu? Ai, gente, eu não consigo. Bianca, isso é muito ruim. Mas eu não consigo. É que eu parei aqui na minha parte, eu não sei o que aconteceu. É só porque deve ter sido chocante, tô rindo porque eu não esperava por esse plot. Mas Tá você bom. já leu tudo? Não, eu parei aqui na parte que eu vou contar pras meninas que tá. estão lendo aqui, pras mulheres que estão ouvindo aqui.
Então, depois de 3 anos e meio, ela foi entrar em contato com ele. E aí, cadê esse cara? Sumiu, pô. O namorado se fala. E ela pode ter pensado, isso foi um ghosting? Não. Por quê? Porque ela encontrou ele. E nada mais, nada menos do que da Atena. Ela encontrou As meninas estão aqui, ó. As meninas estão aqui ouvindo Maria Amanda, elas fizeram assim, ó. Elas estavam no celular, elas fizeram assim, na hora. Pois é, gente. Por isso que eu ri, porque eu imagino, gente, eu achava que assim, ele vai dar o ghost nela, pô, mó bad. Aí do nada, ela encontrou ele no da Atena. Pois é, eles já estavam juntos há mais ou menos 3 anos e meio. E ela, um dia assim, não tava respondendo mensagem, não tava respondendo WhatsApp, tava nada. Aí ela ligou a TV e tava ele lá, no da Atena. E tá, me conta então o que aconteceu. Por que ele tava no da Atena? Porque, pelo que ela falou, ele estava envolvido com alguma coisa de tráfico. Só que foi isso que ela achou muito esquisito, porque... Eu até tirei essa parte, que eu não sei se a gente pode falar isso. Mas ela sabia de algumas coisas. Dá uma alterada na história também, né? Porque... Não, realmente, não é exatamente assim. Mas ela sabia de algumas coisas. Só que ela achava estranho, porque ela nem suspeitava de tráfico, nada. Ela, Então- ela sabia de quê? Não, ela sabia de algumas coisas que ele usava, mas não tráfico. Entendi. Não era, tipo, esse nível. E ela até achou isso estranho, porque sempre quando eles saíam pra comer, pra alguma coisa assim, ela que pagava. Então não era, tipo, uma pessoa... E ela falou, eu sempre pagava porque ele falava que nunca tinha dinheiro. Então você vê que ela não desconfiava de nada, gente. Não tinha ideia do que tava rolando. Bom, mas nesse momento, o mundo dela caiu e literalmente caiu na frente dela. Mas ele foi preso? Não, eu acho que ela não deu detalhes. Entendi. E eu acho até importante a gente Não saber, né? dar muitos detalhes. Tá. Mas enfim, o mundo dela desmontou. Meu lado fofoqueira. Da Atena, ano, sei lá qual. Né? Mas aí o mundo dela despencou, porque, cara, uma pessoa que ela tava se relacionando há 3 anos. Não, imagina, é muita confiança, muita coisa, sabe? E não é tipo alguns meses. Sim. E aí, enfim, ela. Parece muito um picolé de limão isso. Parece. Picolé de Limão, pra quem não sabe, é um podcast da Daia Freitas. E a gente ama. Enfim, mas nossa, pareceu muito picolé de limão. Parece e aí, mesmo. o que aconteceu? Ela tentou se estabelecer, né? Começou a fazer exercício físico também, sabe? Da importância da gente se exercitar para buscar se cuidar também, principalmente quando vem tantos episódios assim. Imagino que devem ter vindo muitas emoções conflitantes para ela mesma. Porque é isso, gente, eu fico pensando. Cara, se do nada acontecesse isso com o Marcos, eu ia ficar assim, o que tá acontecendo? Acho que dá uma tela azul, né? Tipo, é isso, o que eu vivi foi o quê? Foi, tipo, tudo mentira. Deve ser muito desafiador. Nossa, uma loucura. Só que por conta desse relacionamento, ela tinha trancado o curso dela e outras questões da família também. Então, de certa forma, foi uma coisa boa. Por quê? Ela, então, começou a estudar, se reencontrar, fazer as atividades dela e acabou voltando a se relacionar. E nessa nova relação, ela vivenciou uma nova experiência acho que retomou, né? Acho que é isso. Esteve no mesmo contexto que, querendo ou não, as emoções que ela viveu em outro momento podem aparecer de novo. E foi o que aconteceu. E a emoção foi a insegurança. Com certeza. E faz todo sentido, né? Porque depois do que aconteceu na vida dela e até daquelas outras coisas que a gente falou sobre insegurança com o corpo, é normal que isso volte. Você tá acostumado, você vai voltar àquilo que você tá acostumado a sentir. Sim, voltar a confiar, voltar a se sentir segura, tá numa relação que as pessoas falem a verdade, não violentem ela, enfim, fico pensando tanta coisa, sabe? Sim, e esse novo relacionamento dela, mesmo que gerou essa insegurança no começo, hoje ela tá numa relação saudável. É a mesma relação. Não, é uma Boa, relação nova- com outra pessoa. E ela tá numa relação saudável. Só que o que ela falou que é o mais interessante na história é que... Não. Ai, não vai Tudo ter bem, mais tá um tudo plot, bem, tá? tá Acabou. tudo bem. Acabou a emoção, né? Não, tá tudo bem. Uma coisa que ela quis falar muito, que acho que é o ponto, tipo, o fecho da história, é o que ajudou muito ela, além desse todo o processo de se autoconhecer, de voltar a estudar, de voltar a fazer coisas que ela gosta, é que a gente tá... Eu vou falar isso antes de falar o que é, porque é importante. A gente tá aqui, principalmente a Bia, como Bianca, não como psicóloga. Ai, sim. Mas o que ajudou muito ela foi a questão do tarô. Então ela começou a estudar mais sobre isso, ela começou a se encontrar muito nesse mundo e ajudou muito ela a se reerguer. Porque, gente, o que ela passou não foi fácil. E eu tenho certeza que ela não contou nem 1/3 do que aconteceu. E assim, tá? E é isso que você tá trazendo. Mesmo
A gente, se eu tivesse aqui como atuação da psicologia, o que a gente não pode, acho que é importante falar, até para quem tá ouvindo, tirar dúvidas, saber disso, né? O que a gente não pode fazer nesse sentido, então, é eu chegar e falar assim, ô Elisa, tô atendendo a Elisa. Elisa, acho que você então deve tirar um tarô. Mas se a pessoa tem essa experiência, ela pode sim chegar na psicoterapia e falar sobre isso. Não, a gente não tá ali como papel de julgamento, de falar o que você tá fazendo, isso que você tá confiando é certo ou errado. Aquilo ali, se faz sentido pra pessoa, ok. A gente vai precisar, então, entender aquilo, acolher aquilo e trabalhar com as experiências agora, com os recursos da psicologia. Sim. Então, de modo algum, uma coisa tira a outra. O que a gente não pode fazer, ou eu chegar como psicóloga e falar assim, vamos aqui, ó, você tirar o tarô de você. Então, acho que é isso, assim, né? Que a gente tá trazendo aqui, que a gente não está defendendo que a psicologia deve atuar dessa forma, porque não é como uma atividade da psicologia. Então, a gente não pode, por exemplo, nem construir uma casa, porque não é uma nossa atividade, como qualquer outra coisa que não seja a nossa atividade. Mas se você tem a tua escolha, até acho que várias coisas que tem esse medo, né, de tarô, religião, várias coisas assim nesse sentido que a psicóloga, ou político, né, político no sentido partidário, a gente não pode na psicoterapia chegar e levantar essas bandeiras. Mas a gente está acolhendo todas as pessoas, independente das práticas dela. E até a própria Ana falou que o tarô não substitui a terapia de jeito nenhum. Sim. E foi isso, é uma história... Eu achei uma história surpreendente, porque quando eu li a mensagem dela, eu não acreditei. E a gente conversou também no Instagram. Inclusive, se vocês quiserem mandar... Gente, é muito legal saber das histórias de vocês. Sim. E foi um prazer contar a história dela, porque é uma história inédita. É uma história que, por mais que tenha todo esse clímax e tudo mais, é uma história que ela precisou ter muita força, muita resiliência. E realmente contou a história dela de uma forma muito sincera pra gente. Sim, e acho que é isso, assim, né? Eu tava esperando vir mais uma bomba, e que bom que não veio, porque é difícil se reestruturar. Eu fico imaginando como que foi importante, então, fazer isso que ela fez. Estudar, confiar que ela pode voltar a se relacionar, encontrar coisas que ela acredita, que ela gosta, que envolvem os valores, as crenças dela. Então, essa reconexão com ela foi muito importante para ela poder, acredito que, voltar a confiar e acreditar em si para se pôr no mundo e também se relacionar com as pessoas, sabe? Poder dizer, cara, a minha história não define o meu futuro. Eu acho que a gente traz muitas experiências pra isso, né? Às vezes a gente tá vivendo muitos movimentos que são complicados. Gente, eu ia ficar chocada, volto a dizer, eu ia ficar chocada. Como eu fiquei assim, meu Deus, é brincadeira, né? O que aconteceu? Cara, é isso, assim. Então, ver a força dela e não romantizando isso, né? Mas esse movimento dela, fazer isso por ela, acho que é muito legal. É muito massa mesmo. Então é isso. Adorei ouvir. Eu não esperava por esse plot. Eu tava assim, eles apareceu o Ghost. Tá, aí tava em caps lock da Atena. Agora respiro mais em paz. Uhum. Mas se você quer mandar uma história dessas, e se você quiser até me pegar de surpresa, comenta pra Elisa. Fala assim, Elisa, não manda pra Bianca até ela saber. Porque vocês vão ver essas reações. Essas reações ao vivo. Ai, gente. Vocês não sabem o que a gente passa. Então é isso. Tchau, gente. Um beijo. Muito obrigada, Ana. Um beijo. tchau. Tchau, tchau.